Olá, o meu nome é Jack da Two Dead Frog e eu quero te mostrar como utilizar o Design and Motion SharkKit Tiny. Esse kit vem com uma série de animações que você pode usar nos seus vídeos. Para entender como utilizar elas, você pode utilizar o guia de animações. Você vai acessar os guias de animações na pasta do template, dentro de referências e animações. Tem alguns guias diferentes e eu vou te explicar agora como funciona. Você vai perceber que existem 3 tipos de animação: os loops, as ações e os ciclos. E eu vou explicar individualmente como cada um desses funciona. Para começar, você precisa entender que cada animação vai ter um código e você vai usar esse código para localizar essa animação dentro da pasta do projeto. Então, por exemplo, no caso do loop, são animações cíclicas que só se conectam a si mesmo e que podem ser estendidas o quanto você quiser, e geralmente o personagem fica repetindo a animação sempre no centro da tela. Então, nesse caso, como exemplo, eu vou pegar essa animação aqui, cujo código é L015. Então, eu venho aqui dentro dos módulos de animação. Como era L, significa que é um loop. Então, eu pego aqui L015 e para montar a minha animação, eu vou clicar e arrastar ela para essa composição, que basicamente é uma composição vazia, onde eu vou poder colocar as animações que eu quiser. Como ele é um looping, ele vai estar sempre iniciando e terminando na mesma posição, e eu vou poder duplicar esse layer o quanto eu quiser para estender essa animação. O outro tipo de animação que nós temos são as ações. A animação A001 é a ação-chave. Você vai utilizar ela para poder conectar todas as ações e até mesmo os ciclos, que a gente vai aprender um pouco à frente. Então, as ações, elas começam e terminam sempre na posição dessa animação Stand Still. Novamente, você pode usar esse código aqui para localizar no projeto cada uma dessa animação. Algumas ações, elas têm também início e fim. E isso faz com que você possa estender a ação principal o quanto você quiser. Por exemplo, no caso dessa animação, a A009, ela começa e depois ela tem o ciclo, que você pode estender o quanto quiser, e depois ela tem uma animação para você voltar à posição standstill, que você vai poder conectar a animação A001 para então conectar com outras animações futuramente. Então, para utilizar uma ação, você vai usar o código. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar esse código, o A009. Como é a gente sabe que se refere a ações. Então, aqui estão os módulos. Vou puxar do 01 ao 03. Geralmente a cor verde representa que é o início da animação, a cor laranja significa que é um ciclo e a cor vermelha significa que é o final da animação. Isso significa que eu posso conectar essas animações ao módulo Stand Still, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou começar com o módulo Stand Still e vou terminar com ele, e caso eu queira no final disso conectar a uma outra animação qualquer, é possível. Como eu falei, as animações que têm começo, ciclo e fim podem ser estendidas. Para fazer isso, basta você duplicar o ciclo quantas vezes você quiser e voltar a encaixar o final da animação. Observe como ficou. O último tipo de animação que a gente tem são os ciclos.
eles têm relação basicamente aos ciclos de caminhada, mas nesse caso, diferente dos loops, os personagens vão se deslocando ao longo da tela. Deixa eu te mostrar como que funciona para utilizar os ciclos. Tal como no caso das outras animações, você vai usar o código para localizar a animação que você quer. Nesse caso aqui, eu vou usar a animação de caminhada feliz, C0005. Como é C, se refere a ciclo. Então, nesse caso, a gente tem 3 animações que fazem parte desse ciclo. Verde é o início da animação, azul é porque se trata de um ciclo e vermelho porque é o final da animação. Tal como as ações, o início e o final de um ciclo tem sempre a mesma posição que se conecta a essa animação chave que é a Stand Still. Então eu posso conectar essa animação ao Stand Still se eu quiser, tanto no começo quanto no final. Mas daí tem um segredo. Como o personagem se deslocou ao longo da tela, você vai precisar alinhar ele para que a animação fique perfeita. E para fazer esse alinhamento, você pode utilizar esse código aqui que está no final do nome do stop. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a posição do personagem e somar esse valor aqui ao eixo X. Então mais 708. Isso vai fazer com que a animação esteja completamente encaixada. Da mesma forma, caso você queira estender o ciclo de caminhada, você vai precisar fazer essa correção. Então vamos dizer que a gente quer que esse ciclo de caminhada aconteça por mais tempo. Eu vou duplicar a parte de ciclo da animação, vou mover ela na régua, porém, novamente, eu vou ter que alinhar. Se eu colocar aqui o frame do início coincidindo com o frame do final, você vai ver que eles estão em posições diferentes. Para fazer essa correção, você vai usar esse número que está no final do nome do ciclo e você vai adicionar a todos os módulos que estão depois do momento em que você está modificando. Então eu vou apertar P e vou somar em cada um dessas posições esse valor 496 para encaixar as animações. Mais 496 aqui também e mais 496 no final. Se você quiser, você tem a opção de acertar essa posição manualmente. A minha dica é sempre deixar um frame de intersecção entre o início e o final da animação e daí você seleciona todos os layers e move eles até uma animação ficar em cima da outra. Dessa maneira, a animação também vai estar encaixada e vai funcionar. Pode ser que em algum momento você precise mover toda essa animação de uma vez só para enquadrar melhor ela na sua composição. Então, o que você pode fazer é criar um layer nulo e parentar todas essas animações nesse layer. E daí modificar posição e escala dessa animação. Dessa maneira você vai manipular todas as animações de uma vez só. E vai ficar mais fácil para você poder movimentar e escalonar todos esses módulos de uma só vez. Para entender melhor a relação que essas animações têm umas com as outras, existem esses guias em PDF. Então, no guia de ações, você consegue ver como que esses módulos se conectam. Então, eles sempre vão iniciar e terminar com o módulo Stand Still, mas no meio do caminho, algumas animações podem precisar se conectar com outros módulos, como você pode ver aqui. Esse diagrama vai te ajudar a entender como que são essas relações entre as animações. E o guia de ciclos e loops vai te mostrar a mesma coisa. Os ciclos podem começar e terminar com o Stand Still, mas eles sempre vão ter alguns módulos adicionais
de começo e de final de animação e os ciclos que podem ser repetidos quantas vezes você quiser. No caso do loop, ele sempre vai se conectar apenas consigo mesmo. Caso você queira adaptar uma animação, o que você precisa fazer basicamente é entrar dentro das composições. Por exemplo, clicando 2 vezes nessa composição, não importa se aqui ou aqui, você vai encontrar o ponto exato em que essa animação se encontra na composição animações de personagem. Dessa maneira, você pode editar a animação como você quiser, só manipulando os keyframes que se encontram nessa parte da timeline. Eu vou te explicar em detalhes como funcionam todos esses controladores para que você possa criar e adaptar as animações que você precisar. Se você quiser criar uma animação do zero, eu te sugiro utilizar um outro projeto que eu vou te mostrar agora. Então a gente vai abrir e daí na pasta do template, na pasta projetos, vai ter uma pasta chamada extras. E aqui a gente tem um projeto chamado Design in Motion Time Base. É o mesmo projeto que a gente tem de animações, porém sem os módulos e sem todas as animações já feitas naquela animações de personagem. Dessa maneira, você vai ter como iniciar a sua animação em um projeto limpo. Para criar suas animações, você vai basicamente utilizar apenas controladores que estão aqui expostos na sua composição. Cada um desses controladores é na verdade um shape layer e se você quiser editar as curvas dele, você vai ter que localizar ele aqui embaixo na sua timeline. Uma maneira fácil de você localizar um controlador na timeline é selecionando ele e daí utilizando a tecla Ctrl para baixo, Ctrl para cima. Dessa maneira, você vai rapidamente localizar qualquer controlador aqui na timeline. Agora eu quero te explicar para que serve cada um deles. Começando aqui do lado esquerdo, o primeiro controlador é para a rotação da cabeça. O segundo controlador é para movimentar a cabeça. Aqui você pode inclinar a cabeça para um lado ou para o outro. Esse aqui é um controlador muito interessante porque ele vai dar perspectiva ao personagem, tanto para um lado quanto para o outro. Aqui você tem a rotação do corpo, para um lado e para o outro. Aqui você vai poder controlar a altura do ombro. Os dois lados ao mesmo tempo. E aqui você vai rotacionar o ombro, ou seja, enquanto levanta de um lado, abaixa do outro e vice-versa. Essa área aqui é a área de expressões faciais. Do lado direito você controla as expressões da boca e do lado esquerdo dos olhos individualmente. Aqui do lado direito você vai ter a posição do pé, esquerdo e direito. Aqui você vai ter o comprimento de cada parte da perna. E isso é bem interessante para criar ilusão de perspectiva. Por exemplo, as caminhadas frontais foram feitas utilizando esse artifício. Quando você encurta o tamanho do membro, parece que na verdade ele está dobrado para frente. Aqui são opções para você esconder o pé atrás da perna ou na frente. E aqui é a opção para você inverter a junta para um lado ou para o outro. Esses controladores se espelham. Aqui desse lado a gente tem os controladores para o lado esquerdo e aqui para o lado direito, que tem exatamente a mesma função.
Agora, as opções do braço, que são muito semelhantes às opções da perna. Então, o primeiro controlador é para você inverter a posição do braço. Você também tem as opções para encurtar cada uma das partes do braço, dando uma impressão, uma ilusão de perspectiva. E aqui você tem uma série de controladores para a mão, começando por poder afastar os dedos, rotacionar o dedão, rotacionar a mão e rotacionar em perspectiva a mão para um lado ou para o outro. E também controladores individuais para os dedos. Eles encurtam os dedos, dando a ilusão de que o personagem está dobrando os dedos. E por fim, esses dois controladores aqui são controladores de posição do personagem. Você vai poder utilizar eles como se fosse para movimentar a câmera ao longo do espaço que você tem na composição. E esse outro controlador vai aproximar ou afastar o personagem. É como se fosse um auxiliar de câmera. E como você foi vendo ao longo do caminho enquanto eu explicava, existem esses controladores aqui que servem para movimentar os membros e também o corpo. E esses são todos os controladores que você vai utilizar para criar ou adaptar as suas animações. Junto de todos os projetos, eu adicionei um auxiliar de transição, que ele funciona da seguinte maneira. Você vai escolher dois personagens, o personagem atual e o personagem do qual você quer transicionar. Nesse caso, eu vou fazer com que o garoto se transforme na garota. E daí, você vai fazer o seguinte: abrir a composição de textura de personagem e você vai definir até onde você quer o personagem 1 e então você vai colocar o personagem 1 nessa textura de personagem 1 da transição e o personagem 2 na textura de personagem 2 da transição e por fim você vai selecionar a composição de transição e colocar dentro da tua composição de textura de personagem. E no final da transição, você vai colocar a textura do personagem 2. Dessa maneira, quando você voltar para a composição de animações, você vai ver a transição acontecer. Uma pergunta bastante recorrente é como utilizar mais de um personagem por composição. Se você precisar disso, você vai abrir um projeto chamado Design and Motion Tiny Múltiplos Personagens. Nesse projeto, você vai encontrar 5 hierarquias de personagens que você pode utilizar para construir as suas animações. Se você for abrindo cada uma das pastas, você vai ver que todas elas vão ter a composição de animação de personagem, a pasta de criação de personagem e também a pasta de módulos, com todos os módulos de animação. Dessa forma, você vai ter 5 diferentes personagens e vai poder colocar eles para interagir entre si nas suas animações. Uma vez que a sua animação estiver pronta, você vai querer renderizar ela. E para isso eu sugiro as seguintes configurações. Em composição, adicionar ao Render Queue e aqui você vai manter Best Settings, mas nessa opção a minha sugestão é utilizar o QuickTime RGB mais alfa. Dessa maneira você vai ter o fundo transparente, tem que estar no milhões de colors plus. E aqui nas opções de formato você vai escolher o Apple ProRes 444. Isso vai garantir que você tenha o fundo transparente. Salve esse arquivo
aonde lhe for conveniente e renderize. Uma vez renderizada a animação, você pode importar ela para compor no seu vídeo. Dessa maneira, ela vai ficar super leve e você vai conseguir manipular ela com muita facilidade.